Bispo, onde encontra-se o livro de Tessalonicenses, Novo Testamento? É Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. É o 13º livro do Novo Testamento. Exortação à prática da santidade. Exortação é repreensão. A Bíblia diz que Deus é Pai e repreende todos os filhos a quanto ama. Quem é pai? Levanta as mãos. Ou mãe? Pai ou mãe? Você já repreendeu teu filho alguma vez? Hã? E você repreendeu por quê? Porque você queria humilhá-lo? Você não repreendeu porque você queria o melhor para o seu filho? Então, quando Deus nos exorta, nos repreende, é porque Ele quer o nosso melhor. Um dia eu estava dando bronca, chamando a atenção de um pastor, e o pastor fez cara feia para mim. Eu falei para o pastor assim: pastor, fulano de tal. Eu fui bem pertinho dele, eu olhei nos olhos dele, bem lá no grão dos olhos, sabe? Eu falei: você não tem que se preocupar porque eu estou lhe chamando a atenção, rapaz. Você tem que se preocupar quando eu parar de chamar a tua atenção. Porque o dia que eu não chamar mais a tua atenção é porque eu não me preocupo mais com você. E com certeza eu não vou querer mais você perto de mim, nem trabalhando comigo. Enquanto eu estou chamando a tua atenção, você tem que dobrar os joelhos e agradecer a Deus porque eu estou me preocupando com você. Porque nós só repreendemos quem nós amamos. Só repreendemos quando queremos o bem da pessoa. Então Deus, Ele nos repreende porque Ele quer o nosso bem. E é bem claro o título dizendo exortação à prática da santidade. Primeiro, vamos aprender o que é santidade. Olhe para o bispo. O que é uma pessoa santa? Pergunta para o irmão do lado: você é santo? Ninguém sabe o que é. Pergunta para o irmão de trás aí: você é santo? Como é que é? Fala aqui em voz alta. Como é que é? Só Jesus. Aperta aqui, tu errou. Pergunta: bispo, o senhor é santo? Sou santo. Porque primeiro você tem que entender o que significa a palavra santo. Depois você vai entender se você é santo ou não. A palavra santo significa separado para Deus. Então, santificação é separação. Uma pessoa santificada é uma pessoa separada. Uma pessoa que se santificou é uma pessoa que se separou. Você compreende? Quem você decidiu seguir a Jesus e entregou sua vida a Jesus? Levanta as mãos. Então você se separou para Jesus. Então você é santo. Você é separado. Santo não significa perfeito. Santo significa separado. Eu me separei, poxa. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu me batizei nas águas. Antes de tomar uma atitude, eu penso se vai agradar a Deus. Quando uma pessoa faz o mal para mim,
logo vem a palavra de Deus na minha mente dizendo: faça o bem, porque fizeram mal, tem que pagar o mal. Se vem uma oportunidade de eu me beneficiar com a mentira, logo vem a palavra de Deus dizendo: Deus é verdade, não mintais uns aos outros. Então isso é separado, é aquele que segue a Jesus, é aquele que aceitou Jesus. Então quando a Bíblia diz exortação à prática da santidade, significa Deus nos exortando para que pratiquemos a separação, para que vivamos como separados. E ele diz no versículo 1: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis dizendo: continueis progredindo cada vez mais. O apóstolo Paulo diz que nós temos que viver de um modo para agradar a Deus, que é a santificação. E ele diz, agora é muito interessante essa palavra aqui, depois da última vírgula, antes dos dois pontos, do ponto e vírgula: continueis progredindo cada vez mais. Isso é o que dói. Essa palavra continueis progredindo. O que é progredir? Crescer, ir adiante, ir à frente, avançar. É desenvolver, né? Progredir é desenvolver. E ele diz que nós temos que continuar progredindo na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa santificação. O problema é que tem pessoas que começam na igreja, aí a pessoa se santifica, conhece a Deus, se batiza nas águas, larga o mundo de erros, o mundo de pecados. Ela progrediu, é ou não é? Exemplo, quem você largou cigarro e bebida? Levanta as mãos. Já é um progresso. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Quem você deixou de mentir? Levanta as mãos. Olha lá, progrediu. Quem você fofocava e parou de fofocar? Aí, progrediu. Quem você falava palavrões e você parou de falar palavrões? Que maravilha. Só que, presta atenção, tem pessoas que começam bem e depois ela para, estaciona e regride. É que nem o corredor, ele começa num pique, daqui a pouco ele vai a passos de tartaruga, bem lento. Tem pessoas que quando começaram querendo conhecer a Deus e lia a Bíblia e orava e jejuava. Hoje em dia já não leem mais a Bíblia, já não oram mais como antes. Quer dizer, como que ela vai progredir se ela está fazendo menos do que antes? A Bíblia diz que nós temos que continuar progredindo cada vez mais. E além de progredirmos, nós temos que viver de modo que agrademos a Deus. Como que podemos viver agradando a Deus, sendo que somos pecadores? Quem é pecador? Levanta as mãos. Que benção. Pior é o que não levanta a mão, né?
Então só de você saber que é pecador e você pensar consigo, mas como eu vou agradar a Deus? Procurando se separar cada vez mais. Entenda, você nunca vai deixar de pecar, infelizmente. Enquanto você estiver nessa capa chamada carne e osso, você vai pecar. Gente, é inevitável. Todo ser humano falha. Você vai falhar. Só que você não pode se entregar ao erro, porque a Bíblia diz lá na Epístola de João que o nascido de Deus ele peca, mas não vive no pecado. Está lá na Epístola de João, primeira epístola, se eu não me engano. Não é isso? Que o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele peca, mas não vive na prática. Ele não se entrega ao pecado. Ele sempre está lutando contra o pecado e lutando para se separar do pecado e se envolver com as coisas de Deus cada dia mais. Então o jeito que eu posso agradar a Deus é me envolvendo com as coisas de Deus cada dia. Quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, você está se santificando, se separando cada vez mais. Você sabia disso? Você vem para a igreja uma vez por semana, você está se separando já. Você vem para a igreja 2 vezes por semana, você está se separando mais. Você vem para a igreja 3 vezes por semana, você está se separando mais. Bispo, e eu que venho todo dia, você está se separando mais. Porque você aprende mais, ora mais, lê mais a Bíblia, busca mais a Deus, louva a Deus, sai da igreja e você mantém aquele pique, mantém a sua vida, a sua comunhão com Deus. Isso é santificação. Santificação é a separação. Quanto mais você se separar, mais santo você vai ser. Um exemplo, eu tinha muitos... Vou dar um exemplo da sua vida. Você tinha muitos amigos do mundo. Você tinha muitos amigos que ia pra farra, enchia a cara de cachaça, balada, forró, noitada, e você estava no meio. Quando você aceitou Jesus, você já se separou. Mas ainda continua a amizade. Quando você decidiu cortar a amizade com esse tipo de pessoa, então você passou a se separar mais. Então você passou a progredir. Quando você passou a ler mais a Bíblia, então você estava num processo de progressão. Você estava se santificando mais, progredindo mais. Então é isso que Deus quer que façamos. Deus quer que venhamos a progredir cada dia mais. E vivemos de um jeito que agrade a Deus, né? E diz no versículo 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Quer dizer, tudo que isso é da parte de quem? É de Deus. Versículo 3: pois esta é a vontade de Deus. Quem quer saber a vontade de Deus? Então vamos lá. Qual é a vontade de Deus? 2 pontos. O que deve ser depois? A vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? Diga para a pessoa do lado qual é a vontade de Deus. Fala para a pessoa do lado: a vontade de Deus é a sua santificação. É a minha santificação, é a nossa santificação. Está aqui, versículo 3: pois esta é a vontade de Deus, que a vossa santificação, que vos abstenhais, ou seja, que você se guarde, se reserve, que você se afaste, que você não se entregue, né? Que vós abstenhais da prostituição. Vamos entender o que é prostituição. Tem pessoas que pensam que prostituição é a pessoa que cobra dinheiro para se prostituir. A Bíblia diz: por uma prostituta o máximo que se dá um pedaço de pão, porque ela trabalha pelo dinheiro, ela se prostitui pelo dinheiro.
é uma coitada, uma infeliz, uma mulher miserável, pobre de espírito. A Bíblia diz: por uma prostituta que se dá um pão. Aí a Bíblia diz: essa prostituição, aí diz: a mulher adúltera está à caça de almas preciosas. Essa prostituição que a Bíblia diz não é a prostituta que cobra o dinheiro. Essa prostituição é a pessoa se relacionar sexualmente fora do casamento. Isso mesmo. Quando uma pessoa ela se relaciona sexualmente fora do casamento, ela está se prostituindo. Podemos dizer que a mulher é uma prostituta. Ah, mas ela não roda bolsinha, não faz programa, mas é uma prostituta. E o rapaz é um prostituto. É um prostituto. Porque o que é bíblico é que quando é feita a aliança entre os dois, existe a aliança matrimonial com a lei dos homens, que é assinado no cartório, e existe a aliança do homem com a mulher, que é entrega. Quando a mulher se entrega ao homem, está escrito, se eu não me engano, no livro de Romanos, que o homem que se une à mulher forma com ela um só corpo, uma só carne. Quando uma mulher se entrega sexualmente ao homem, ali ela está se tornando um só corpo, uma só carne com ele. Aí o apóstolo Paulo diz ao livro de Romanos mesmo, ele diz: o homem que se une à prostituta torna um só corpo, uma só carne com a prostituta. Então ele também é um prostituto. Namoro é para conhecer, para saber se aquela pessoa que realmente você quer que viva o resto da sua vida ao seu lado. Aí a pessoa namora, se entrega sexualmente a um. Daqui a pouquinho, não é ele que eu quero. Pronto, já foi, já fez uma união de um só corpo, uma só carne. Daqui a pouco não quer, aí vai largar ele, aí vai se unir a outra pessoa. É uma prostituta. Aí se entregou a outra pessoa também. Daqui passou 8 meses de namoro, não é essa pessoa que eu quero. Acho que não é a pessoa que eu quero casar. Eu até amo ele, eu a amo, mas para casar não dá. Aí vai terminar e vai arrumar outro, vai se entregar a outro. Isso é prostituição. O rapaz que deita com uma garota, deita com outra, está se prostituindo. O que não é prostituição? Marido e mulher. Eu sei que a palavra é dura, por isso que chama exortação, repreensão. Ah, bispo, o senhor está me chamando? Eu não estou chamando de nada, eu estou apenas traduzindo o que a Bíblia está falando, minha amada. Eu sei que é duro. Ô bispo, o senhor já foi um prostituto? Já. Fui um prostituto de mão cheia. Aprontei muito já. Só que quando eu conheci Jesus, eu fiquei 6 anos sem dar um beijo no rosto de uma mulher. Minha esposa foi minha primeira namorada. A primeira mulher que eu dei um beijo. Foi a primeira mulher que eu me entreguei depois de conhecer Jesus. Você tem que entender que o namoro de cristão é diferente. Gente, ovelha não namora com lobo. Coloca uma ovelha para namorar com o lobo e coloca junto numa cerca. O lobo vai comer a ovelha.
O lobo vai devorar, vai destruir a ovelha. Ovelha namora com ovelha, lobo namora com lobo. Então um namoro de crente, por isso que o crente tem que se unir, namorar com o crente, porque os dois já têm a mesma ideia do que é o evangelho. Aí a garota da igreja vai namorar o rapaz do mundo. Você acha que o rapaz do mundo vai querer ficar só no beijo e abraço? Você acha que o rapaz do mundo vai querer ficar pegando? Eu namorei com a minha esposa, nós ficamos primeiro 6 meses. O pastor, meu pastor, fez eu orar durante 6 meses. Aí eu não podia me encontrar com ela. Orar é só por telefone ou mensagem, né, no celular, para conhecer, orar. Aí depois de 6 meses ele falou: é isso mesmo? É. Aí liberou o namoro. Quando ele liberou o namoro, ele falou assim: agora é o seguinte, meu irmão, não fica beijando muito não, porque o beijo é igual a interruptor, acende em cima, liga embaixo. Liga em cima e acende embaixo. Aí ele falou: você vai ter o resto da vida para beijar. Você vai beijar até enjoar. Tem dia que você nem vai querer ficar beijando. Aí ele falou: então namore direito, sempre com pessoas do lado, nunca sozinho, nunca. O dia que você for namorar e estiver sozinho no lugar, sai fora dela e marca outro encontro para outro dia, para não pecar. Então eu fui na casa da minha esposa, pedi ela para a mãe dela, autorização para namorar com ela. Eu namorava com a minha esposa, isso em pleno século 21. Eu namorava com a minha esposa e minha sogra na sala. E só namorava com a minha esposa com a minha sogra perto ou com a minha cunhada perto. Quando íamos ao cinema com pessoas junto, nunca sozinho. E detalhe, durante 3 meses eu namorei com ela só pegando na mão, sem dar um beijo. Um beijo. Eu pensava comigo: para que eu vou beijar agora? Eu vou beijar, vou tentar a carne. Eu já fui do mundo, já me envolvi bastante com mulher e vou acabar fazendo besteira. Aí passou 3, eu nem queria beijar, para não tentar a carne. Mas passou 3 meses, os pastores perguntaram para mim: e aí, tá beijando? Eu falei: não, o senhor está amarrado, pastor. Os pastores deitavam no chão e ficavam rolando da risada na minha cara. Era engraçado demais. Pureza. Eita, pureza, hein? Deus se agrada disso, irmão. Eu lembro o primeiro beijo que eu dei depois de 3 meses de namoro no Rancho da Pamonha, não foi? No Rancho da Pamonha. Então, homem, mulher, não se entregue. Não se entregue. Você, mulher virgem, guarda a sua virgindade para entregar o seu marido ao homem da sua vida no dia do casamento. Bispo, mas eu não sou mais virgem. Mas Deus te faz virgem se você se guardar. A sua noite de núpcias com o homem que Deus vai preparar para você vai ser como a sua primeira vez. Vai ser especial. Então Deus, Ele quer a nossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Tá? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O que é desejo de lascívia? É desejo incontrolável de prostituição. Então o sujeito, a Bíblia diz: cada um saiba usar o seu próprio corpo. Como? Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação.
Gente, use o seu corpo para se santificar. Sacrifique os seus desejos, a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Cada vez que você sacrificar a tua vontade, mais próximo de Deus você fica. Saiba possuir o seu corpo com decência, com a sua esposa, com o seu marido. E não com desejo de lascívio. O que é desejo de lascívio? É desejar todo mundo. É um desejo incontrolável de prostituição. Você sabia que tem gente que é casada e o marido sugere a esposa que tem o desejo de possuir 2 mulheres? Várias esposas buscando atendimento meu. Fala, meu marido quer isso. Meu marido já me sugeriu até de fazer o tal do swing, que é troca de casal. É da igreja. Eu poderia falar aqui inúmeras coisas aqui, mas não vem ao caso. O que é isso daí? Isso daí é lascívia. É um desejo incontrolável de prostituição que a pessoa tem. Isso é carne. Isso aí é pessoa que não está na presença de Deus se santificando. Isso é pessoa carnal. E a mente dela está cheia de demônio, está cheia de coisas carnais e demoníacas. A Bíblia diz que quem faz isso, está aqui, os gentios que não conhecem a Deus. O que é gentil? É aquele que não está na igreja, que não tem vida com Deus. Então para eles lá fora é normal prostituição. Para eles lá fora é normal troca de casal. Para eles lá fora é normal orgia sexual. Para eles é normal porque eles são gentios. Eles não conhecem a Deus. Mas Deus está dizendo aqui na Bíblia, o Espírito Santo, que nós não podemos viver como eles ou desejar as coisas que eles desejam. Porque nós servimos a Deus. O nosso corpo e a nossa vida tem que ser para a santificação das coisas de Deus. Ah, bispo, a carne é pecaminosa. É por isso que você tem que se santificar, ou seja, se separar cada vez mais das coisas mundanas. Se separar cada vez mais das coisas pecaminosas e colocar o seu corpo, a sua vida, o seu coração nas coisas de Deus. E a Bíblia diz aí, e que nesta matéria, que matéria? A carne e o osso, né? Que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Que ninguém ofenda e nem defraude. O que é defraudar? Enganar. É roubar, mas a pessoa que engana está tirando proveito. Ninguém tira proveito do seu irmão. Gente, eu estava explicando esses tempos atrás para um amigo meu em Cristo aqui da igreja. Nós estávamos conversando. Dentro da igreja, gente, para os irmãos da fé, você sabia que é pecado. É pecado. Eu mostro isso para você na Bíblia. É pecado um irmão cobrar juros do outro irmão ou se beneficiar financeiramente em cima do outro irmão da fé? Você sabia não? Para o mundo não, isso é bíblico. Se você faz negócio com o ímpio, com o incrédulo, você pode até tirar a cueca dele, a meia dele e levar embora. Eu estou falando o que a Bíblia está dizendo a mim, meu irmão. Faz negócio mesmo. Você comprou um negócio por R$100, você quer vender por 1.000, venda por 1.000. Venda até por 5.000 para ele, ganhe. Vende até por 10. Mas os irmãos da fé, os crentes, os cristãos, você não pode enganar, tirar proveito e ganhar nada em cima dele, não. Quando você fizer alguma coisa para o irmão de fé, para o irmão cristão, faça com amor de coração para ajudar, sem ganhar nada em cima.
Porque você está ajudando uma pessoa que é da mesma fé que você, que serve o mesmo Deus, que tem o mesmo Deus como Pai. Se você tem Deus como Pai e a pessoa tem Deus como Pai, então vocês são filhos do mesmo Pai, vocês são irmãos em Cristo, irmãos na vida espiritual. Então, quando se trata em relação às pessoas cristãs, não tem que se tirar proveito nenhum. Vou lhe falar mais. Se você puder, nem venda, dê de presente, ainda que você perca. Deus sabe o que eu estou falando, gente. Eu não quero ficar falando certas coisas aqui, porque senão entra na minha vida particular com Deus, minha vida íntima com Deus. Mas Deus sabe do que eu estou falando. Eu não sou alguém, o meu irmão da fé, o meu irmão em Cristo. Eu tenho 2 televisões, né? Nunca eu quero ficar endemoniado se eu vender uma televisão para o irmão meu. Eu quero que todos os demônios que eu expulsei da minha vida entrem no meu corpo e me levem para o inferno. Se eu tiver 2 televisões e meu irmão estiver precisando e eu vender uma televisão para ele. Quero ficar endemoniado se eu fizer isso. Eu pego a minha televisão e dou para ele de presente. Como eu e minha esposa já fizemos inúmeras vezes, né? Não foi uma, foi várias vezes. De tirar até o que eu tinha e ficar sem para poder ajudar o outro. Então o irmão tem que ajudar o outro irmão, não pode defraudar, não pode enganar, não pode lucrar em cima do outro. Nós somos da mesma fé, pô. Ah, mas ele não é da minha igreja não, bicho, eu sou da Mundial, ele é da Assembleia, eu tenho que arrancar tudo que ele tem. Ei, tá errado. Não interessa a placa da igreja não, macho. Ele é de Cristo. O que você faz é de outra tribo, só que serve o mesmo Deus. O que você faz, Deus está vendo, pô. Deus, ele vai te recompensar, vai te ajudar, vai te dar condições, vai te prosperar, não vai te deixar na mão. Ô bispo, e se não for do crente? Aí você pode descer a lenha. Não enganando, né, mas pode botar seu preço, é bíblico, tá? É bíblico. Então diz aí, vamos terminar aqui. Então que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. Deus é o que, gente? O vingador. Deus é o que? O vingador. Ei, pise na bola com o homem de Deus. Pode ter certeza que ele não vai se vingar porque ele é homem de Deus, mas Deus vai vingar por ele. Ei, a mão de Deus é grande, por ser grande é pesada. Quando a mão de Deus pesa na vida de uma pessoa, gente, a pessoa tem 2 caminhos. Ou se converte de uma vez, ou a pessoa pula fora. Então, cuidado. É que nem um dia eu vi uma pessoa falando mal da outra. Aí eu fui repreendê-lo, ele falou, não, mas não é homem de Deus, não. Eu falei, e se for de Deus? E você não sabe? E se for? Tudo bem, não é de Deus? Desça o pau, desça a lenha. Mas e se for de Deus e você estiver enganado? Você está lascado. Você está falando de um filho de Deus. Por isso que eu falo. Até na hora de falar tem que tomar cuidado, meu irmão. Porque às vezes você olha para a pessoa e fala, pô, esse fulano aí, esse ciclano beltrano. Mas quem conhece o coração é Deus. Não, mas ele não é homem de Deus. E se porventura ele é homem de Deus e você estiver enganado e você estiver falando de um filho de Deus?
Aí o pai dele, se alguém começa a descer a lei no teu filho, você sente o quê? Se falam mal do teu filho, você sente o quê? Eu não preciso ir longe não. Se você descobre que uma pessoa chega e fala, credo, o filho dessa mulher é feio que dói. E aí? E aí? Dói, não dói? Só de chamar o teu filho de feio já dói. Dói. Imagine o que o pai lá do céu sente quando alguém está descendo a lenha no filho dele. Por isso que eu falo, você não sabe se é ou não é, fique quieto. Porque às vezes você está falando de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, sem você saber. E aí você acaba pagando pelo erro. É que nem eu estava no shopping, eu, o bispo Valdeci, aí tinha uma senhora, que era membro daqui, essa senhora. Estava direto aqui, me abraçava, me beijava, bispo. Aí eu lá sei que demônio que deu. A mulher no shopping me olhava. Tudo bem, bispo? Tudo bem, irmã, paz. Aí dei um abraço nela. E ela sentava e ficava me olhando assim, Aí eu balançava, sem graça, tomando café, eu balançava a cabeça para ela. Ela balançava a cabeça para mim. Não, vai vendo. Daqui a pouco, eu e o bispo Valdeci, eu terminei de assinar os documentos. Nós estávamos almoçando, eu levantei. Aí ela, bispo. Aí eu falei, não, bispo Valdeci, eu posso falar com o senhor? Aí ele, pode. Aí eu falei, Valdeci, eu vou indo então. Aí eu fui. Aí depois o Valdeci correu atrás de mim, bispo do céu, não te conta. Eu falei, o que, Valdeci? Bispo, aquela mulher não me chamou para falar um monte do senhor? Eu falei, o quê? Falou que o senhor é do capeta, é do diabo, que o senhor é o lobo disfarçado de ovelha. Falar que o senhor não tem um espírito de Deus, tem um espírito das trevas. Aí o bispo Valdeci repreendeu ela com força. E a mulher ficou chorando. Aí o bispo Valdeci falou, a senhora conhece ele? A pessoa dele? Ela, não, eu já fui na igreja. Eu já fui na igreja. Eu fiquei até triste, eu falei, não falei isso aí? Eu fiquei chateado, porque a pessoa não conhece. Às vezes vai na igreja, quer dizer, e olha que na igreja a gente prega, lê a Bíblia, ora. Aí o Valdeci falou, senhora, como é que está a vida da senhora? Aí ele começou a fazer um monte de interrogá-la. Como que está a vida da senhora? Aí começou a perguntar, a mulher doente, o filho perdido, entendeu? Família toda destruída, vida destruída, cheia de problemas. Aí o bispo Valdeci falou assim para ela, olha o que ele falou para ela, por isso que tua vida está assim. Por isso que tua vida está assim. E disse para ela, tua vida não vai para frente desse jeito. A senhora está falando de um homem que a senhora não conhece. Ainda suponhamos que eu não fosse de Deus. Suponhamos. Ela teria que ainda assim se policiar na hora de falar, porque ela não tinha certeza se eu era ou não era. Então muito cuidado para você não caluniar, não defraudar, não passar a perna no irmão da fé. Quando é irmão da fé, crente, ajude. Ajude. Não tente tirar nada dele, não dê. Não tire dinheiro dele, não dá dinheiro para ele. Faça isso e você pode ter certeza, meu amado, que Deus vai se agradar tanto de você que Ele vai te dar muito mais do que você está pensando ou pedindo. Muito mais do que você possa imaginar. Aí Deus disse assim, porque
parei no 7, né? Porquanto Deus não vos chamou para a impureza. Deus não te chamou para a impureza. E sim para quê? Para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem. E sim o quê? Tá vendo? Eu estou pregando aqui. Se você está aí no seu lugar discordando, rejeitando a pregação, você não está rejeitando o Bispo França, não. Você não está rejeitando a palavra do França. Está escrito aqui, ó. Quem rejeita essas coisas não rejeita o França, não rejeita o homem. Vírgula. E sim o quê? A Deus. Que também vos dá o seu Espírito Santo. Ei, rejeitar isso não é rejeitar o França. Ah, eu discordo. Você não está discordando do França. A Bíblia diz que você está discordando de Deus e rejeitando a Deus. Deus não nos chamou para impureza. Deus nos chamou para quê? Santificação. Ou seja, Ele nos chamou para que venhamos ou nos separemos das coisas mundanas que os ímpios costumam viver naturalmente. Nós temos que nos separar de tudo isso. Nós temos que ser santos. Batiza-se nas águas, abandone as coisas que os ímpios fazem, porque, como diz no livro de Filipenses, se eu não me engano, outrora éreis trevas e andava nas trevas, agora sois luz, andai como filhos da luz. As pessoas têm que entender que agora você não é mais treva, agora você é luz. Então você não pode mais andar como você andava antes. Você tem que andar diferente. Quem entendeu? Fique de pé no seu lugar.